Olá, amigos e amigas. Aqui quem vos fala é Tiago Dias. Vou dar continuidade à apresentação do projeto e do programa Proteção na Medida, falando um pouco sobre a quais órgãos, a quais instituições pode se destinar este programa, quais órgãos podem utilizar esse programa para os seus projetos, para facilitar as suas atividades. Então, nós vamos ver aqui que o programa Proteção na Medida, ele abarca uma grande variedade de órgãos que podem utilizar concomitantemente ou em fases sucessivas ou em projetos separados esse programa. Todos, obviamente, voltados para projetos na área de combate e de gerenciamento de conflitos na área da violência doméstica familiar contra a mulher. Ele pode ser aplicado a juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, a delegacias especializadas de atendimento à mulher, a varas com competência para execução de penas alternativas, aos CREAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que trabalham também na temática relacionada à assistência à mulher vítima de violência, aos serviços psicossociais do Poder Judiciário ou conveniados que atendem a unidades do Poder Judiciário, a outros serviços psicossociais, as centrais de alternativas penais, as varas comuns que possuem competência para a violência doméstica e familiar contra a mulher, e também as delegacias não especializadas que, eventualmente, recebem pedidos de medida protetiva e trabalham também com esse tipo de demanda. Assim como projetos de justiça restaurativa, mediação, assistência à mulher, patrocinados e levados à execução por outras entidades não governamentais, por exemplo. Então nós vamos ver exatamente em que o programa se encaixa em cada uma dessas instituições e como ele pode contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho dessas instituições. Então, de forma resumida, nós podemos dizer que para as delegacias de polícia, sejam especializadas ou não, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, o programa servirá para o acionamento de equipe técnica psicossocial e também para a aplicação, se for o caso, do formulário de avaliação de risco, que pode, segundo a resolução, ser aplicado preferencialmente na própria delegacia. Nós vamos ver mais adiante, tem algumas questões interessantes sobre isso. Para as varas, tanto as especializadas, os juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, como também as varas comuns que possuem competência nessa matéria, o programa servirá tanto para receber esse formulário de avaliação de risco, que foi preenchido e feito pela delegacia, pela equipe da delegacia ou pela equipe técnica, como também para que o juiz possa acompanhar as intervenções que forem feitas ao longo do tempo pela equipe multiprofissional da própria vara. Para os serviços psicossociais, sejam eles do próprio Poder Judiciário ou conveniados, sejam eles das centrais de alternativas penais e de outros projetos, o programa vai ter um uso até mais amplo, porque além de poder receber as ocorrências cadastradas pela delegacia, no acionamento da equipe técnica, essas equipes técnicas podem elas próprias cadastrar ocorrências, elas podem aplicar formulário de avaliação de risco, podem aplicar formulários complementares, que são formulários mais densos e mais complexos, para analisar todos os aspectos desse conflito, tanto do ponto de vista da vítima, como também do ponto de vista do agressor, são os formulários complementares. Elas podem também registrar e imprimir, através do sistema, notificações, encaminhamentos e comunicações aos diversos órgãos, podem registrar eventos, nós temos um módulo de eventos, de mais variado tipo de eventos, que vão ficar nos prontuários, e podem também gerar
planos individuais de alternativas penais para acompanhamento de todas as estratégias que forem aplicadas no sentido de resolver aquele conflito, desde as estratégias de inclusão, como aquelas de fiscalização das medidas aplicadas, de mediação de conflitos ou de conscientização, a exemplo dos grupos reflexivos. Então, essa ampla aplicabilidade serve para os serviços psicossociais, sejam eles CREAS, serviços próprios do Judiciário ou do Ministério Público, da Defensoria Pública. No tocante às varas com competência para execução de penas alternativas, existe também, e as centrais de alternativas penais, existe também uma ampla aplicabilidade do sistema, porque ela permite cadastrar, o sistema permite acompanhar não só eventos relacionados ao período da aplicação de medidas protetivas de urgência e de tramitação do processo, mas permite também acompanhar quaisquer intervenções que sejam feitas ao curso da execução de uma suspensão condicional da pena, por exemplo, com a aplicação de frequência a grupos reflexivos. Então, todos os eventos que forem ocorrendo ao longo desse cumprimento de pena podem ser acompanhados, inclusive com o acesso aos dados anteriores que ficaram arquivados nas intervenções feitas pelas outras equipes multidisciplinares que passaram por este conflito nas fases anteriores, como, por exemplo, as fases no juizado ou em outro projeto. E todos os órgãos podem se beneficiar também da elaboração de relatórios estatísticos que são importantes para compreender o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher.